Olá, pessoal! Nessa aula eu irei apresentar a vocês um checklist de documentos para o envio do projeto ao Comitê de Ética. É sempre dúvida da grande maioria dos pesquisadores quais projetos são necessários para o encaminhamento ao Comitê de Ética. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito de cada um desses documentos necessários e como que eu confecciono todos esses documentos para encaminhar ao CEP, tá? Então, assim, para que eu esteja me sentindo preparado a encaminhar o projeto para o Comitê de Ética, eu preciso ter os seguintes documentos em mãos. O projeto de pesquisa, esse já foi alvo das nossas aulas passadas, a gente já conversou sobre o que é o projeto de pesquisa. O instrumento de coleta de dados, o termo de consentimento livre e esclarecido, o termo de compromisso da utilização de dados, o TCUD, o modelo de carta de autorização do desenvolvimento da pesquisa e a folha de rosto assinada. Então, para que você tenha tranquilidade no encaminhamento, é importante você fazer um checklist de cada um desses documentos para identificar se não está faltando nada. Com relação ao projeto de pesquisa, a gente já conversou nos outros momentos, né, o que vem a ser o projeto, quais são as informações necessárias a constarem dentro do projeto de pesquisa. Nosso alvo hoje vai ser a partir do instrumento de coleta de dados. O que vem a ser um instrumento de coleta de dados? Todas as pesquisas, independente de ser uma coleta de dados direta com participantes, seja por meio de um questionário, seja por meio de uma avaliação física, ou uma avaliação de informações relacionadas ao prontuário médico, ou um relato de caso, ou exames complementares, independente do que você vá fazer enquanto coleta de dados da tua pesquisa em seres humanos, é necessário ter um padrão de instrumento de coleta de dados, tá? A grande maioria das pessoas me perguntam, professor, eu vou aplicar um questionário. Esse questionário necessariamente precisa ser validado? É interessante que ele seja validado. Muitos questionários são confeccionados por pesquisadores e são validados. Por exemplo, questionário de qualidade de vida. A gente tem diferentes questionários validados para a qualidade de vida. Questionário para avaliar uma situação de ombro, né? Então, existem diferentes questionários validados para isso. Mas, eventualmente, você tem o interesse de fazer uma pesquisa relacionada ao nível de conhecimento de determinada situação clínica, pode ser. Eu quero conhecer se os médicos que atuam na unidade básica de saúde têm o conhecimento relacionado à resolução da X, da American Heart Association, relacionada a tal situação. Posso fazer um questionário? Posso construir, produzir um questionário? Pode, sem problema algum. Mas é importante que lá no método do teu projeto você identifique que vocês, pesquisadores, construíram um questionário e que ele foi baseado numa revisão de literatura. Em via de regra, o questionário, para que ele possa ser bem estruturado, é importante que haja uma revisão de literatura envolvida nesse processo de construção, tá? Mas isso tem que ficar claro, né? Eu vou construir um questionário ou eu vou pegar um questionário validado, tá certo? Bom, gente, esse instrumento de coleta de dados, então, ele deve apresentar tudo aquilo que você vai coletar ao longo do teu processo de pesquisa, sejam perguntas diretamente ao teu pesquisado, ou sejam as variáveis que você vai coletar de um prontuário médico, ou o que você vai coletar de um relato de caso, tá? Uma situação importante no instrumento de coleta de dados é que você não pode apresentar o nome do participante do estudo. Então, a palavra nome não é bacana aparecer. Por quê? Porque a gente tem que garantir a confidencialidade desses dados. Então, a proposta é que você coloque sigla ou um número identificador. Pode ser o número do prontuário, pode ser as iniciais do nome. Então, você coloca uma identificação enquanto sigla, tá certo? E esse instrumento, ele deve ser um documento à parte do teu projeto. Você vai anexá-lo lá na plataforma Brasil como um anexo, né? Se for um questionário, as perguntas do questionário, e se for uma coleta de dados, de informações, de qualquer outro tipo de documento, você relaciona quais são as variáveis a serem coletadas. Se você vai pegar algum resultado de exame complementar, coloca lá, resultado do exame X, e determina quais são as variáveis que serão coletadas.
Isso é importante para o comitê de ética avaliar, porque é aí que a gente vai verificar a ética da situação, né? Se você não está infringindo nenhuma regra ética, nenhuma norma ética. Tá certo? Então, qualquer pesquisa, independente de qual pesquisa seja, é obrigatório ter um instrumento de coleta de dados em separado. O segundo documento que a gente vai comentar hoje é o termo de consentimento livre e esclarecido, chamado TCLE. O TCLE é um dos documentos mais importantes sob o olhar ético. Por quê? Porque é o termo em que o participante do estudo vai assinar, declarando que ele está ciente do que se trata o projeto de pesquisa, de que ele vai se fazer parte do projeto enquanto voluntário. As pesquisas no território nacional, em via de regra, elas são pesquisas em que a pessoa se voluntaria para participar da sua própria vontade, né? E nós temos diferentes modelos de comitê, de termo de consentimento livre e esclarecido a ser organizado. Esse termo, ele pode ser direcionado a menores de 18 anos, crianças, né? Crianças menores de 18 anos, e quem que vai assinar esse termo? O pai ou o responsável. Menores de 18 anos, mas maiores de 16 anos, quando tem que ter aquele termo de consentimento do jovem, né? O termo de assentimento que a gente chama. Em hospitais pediátricos, eles pedem que a criança que já saiba assinar e escrever o seu nome a partir de 7 ou 8 anos, ela já tenha que assinar esse termo de assentimento, tá? Obviamente, criança com sã consciência, que está entendendo o que está acontecendo, que vai saber se comunicar com os pesquisadores. Então, tem que ter, né, esse termo de assentimento. Nós temos termos para maiores de 18 anos, todo e qualquer cidadão maior de 18 anos, que é a idade onde a pessoa passa a ser responsável pelos seus atos, e também uma modalidade que é para maiores de 18 anos, representados por um responsável, ou seja, pessoas que não têm condições de responder. Professora, mas quem maior de 18 anos não tem condição de responder? Por exemplo, um paciente em coma no hospital. Você vai fazer uma pesquisa na UTI e o paciente está em coma, ele não tem como responder por ele mesmo. Ou qualquer outro tipo de situação de enfermidade que a pessoa não possa responder por si só, tá? Então, a gente tem 4 modalidades de termo. Independente da modalidade que seja, ela tem que ter algumas características que são bem peculiares e bem importantes de conhecermos. Primeira delas, a escrita do termo de consentimento deve ser uma linguagem fácil e acessível. Qualquer pessoa que leia aquele termo, ela deve conseguir entender. Então, evitar a utilização de palavras científicas ou as palavras que são de cunho médico, de conhecimento médico, né? É melhor você utilizar uma tradução. Vou dar um exemplo bastante simples, né? Por exemplo, é fazer um teste de urina e você vai fazer com que esse participante te entregue resultados do teste de urina. Você coloca teste do xixi entre parênteses, tá? Coisa bem, bem simples, né? Aí eu vou aferir a sua pressão arterial. Vai medir pressão, ninguém mede pressão de ninguém, mas a pessoa que é ignorante, que não conhece os termos técnicos, ela vai entender que você vai medir pressão, é medir pressão, beleza? Então, trabalhar com essa possibilidade de uma linguagem simples. Outra situação, o termo de consentimento, ele deve colocar no seu texto todas as etapas da pesquisa, ou seja, identificar ao participante qual é o objetivo, qual é o tipo de pesquisa, quais são os riscos e benefícios em que ele, participante, está sendo apresentado ao participar dessa pesquisa, um cronograma, se necessário, caso a equipe de pesquisa tenha diferentes etapas ao longo da pesquisa, isso deve ser apresentado ao participante do estudo, né? Você deve identificar que vai haver sigilo dessas informações, que não é de ideia de nós pesquisadores expormos ninguém, né, ao longo do processo de pesquisa, esclarecimentos quanto à recusa em participar, que ao longo do processo da pesquisa ele tem o direito de não querer mais participar, e esse direito de não querer participar não vai infligir ou não vai fazer nenhuma mudança na rotina médica que ele vem sendo acompanhado, tá? E a indenização. A gente tem um tópico de indenização no termo de consentimento livre e esclarecido que é bem importante e eu vou apresentar a vocês os modelos desses termos logo na sequência.
Agora eu estou fazendo uma introdução a respeito de todos os documentos necessários e, na sequência, a gente vai apresentar a vocês os modelos de cada um desses termos que eu venho apresentando. Tá bom? Então, o termo de consentimento livre e esclarecido é um termo bastante importante. Ele não é só importante no processo de pesquisa, mas também no processo de atendimento, em especial se o paciente vai participar de algum processo cirúrgico. Né? O termo de consentimento é a identificação do que vem a ser e de que você está ciente de tudo que possa acontecer contigo ao participar dessa situação. Então, na vida médica, né, na vida de médicos, vocês terão contato com esse tipo de termo ao longo do processo de trabalho, enfim, tá? O terceiro documento que eu gostaria de comentar com vocês é o termo de compromisso de utilização de dados. Quando o grupo de pesquisa vai fazer uma coleta de dados em prontuários, coletar informações, dados relacionados a prontuários médicos, laudos de exames ou exames radiográficos, é necessário que esse grupo de pesquisa se comprometa com o sigilo desses dados. E esse compromisso, esse termo, você vai precisar assinar. Você coloca o seu RG ou CPF, o nome completo de cada participante do grupo de pesquisa, e essas pessoas, por meio de assinatura, se comprometerão a realmente ter a guarda desses dados, ter a guarda da identificação das pessoas que fazem parte dessa coleta, tá certo? Então, é o TCUD. Quando que eu utilizo o termo de consentimento, compromisso de utilização de dados? Única e exclusivamente em projetos em que você vai coletar dados de outras fontes, tá? Então, exame, resultado de exame, laudo ou um relato de caso propriamente dito. Aí você pode me perguntar, professora, me diga uma coisa, todos os trabalhos obrigatoriamente têm que ter TCLE, que é o termo de consentimento que eu falei há pouco, e termo de compromisso da utilização de dados? Não. Você pode justificar a ausência de algum desses termos. Por exemplo, um relato de caso ou uma coleta única e exclusivamente de dados de prontuários médicos no ambiente hospitalar, onde o pesquisador não vai ter nenhum tipo de contato com o participante, você pode justificar a ausência do termo de consentimento livre esclarecido, tá? O TCLE. Então, assim, eu vou fazer uma coleta de dados no ambulatório neurológico do Hospital Pequeno Príncipe. Eu vou coletar dados de pacientes que passaram por esse ambulatório ao longo de 2020 para ver se os pacientes com problema neurológico tiveram coronavírus. Beleza? E eu comecei a identificar que ao longo do processo do ano de 2020, 500 pacientes foram atendidos. Imagina, gente, o pesquisador entrar em contato com 500 pacientes por telefone e pedir que eles assinem o termo de consentimento para que a gente faça a pesquisa. Esse tipo de situação acaba inviabilizando as pesquisas clínicas, que se tratam só de prontuário médico. Então, num caso como esse, você pode justificar a ausência do termo, falando, olha, a nossa proposta é só coletar dados de informação de pacientes que utilizaram o ambulatório de neurologia do Hospital Pequeno Príncipe. São um total de 520 pacientes. De nenhuma forma a gente vai entrar em contato com eles, é só, única e exclusivamente, avaliação de informação que contém no prontuário médico. Então, nesses casos, você justifica a ausência do TCLE e utiliza-se única e exclusivamente da utilização do termo de compromisso da utilização de dados. Tá? Fora isso, gente, não tem nenhuma justificativa para você anular o TCLE. Agora, o TCUD é quando você vai utilizar qualquer informação secundária, qualquer fonte de dado outra que não única e exclusivamente o paciente, tá certo? Quarto termo, modelo de carta de autorização. Então, assim, quando você vai fazer uma coleta de dados ou vai entrar dentro de um espaço que não tenha, que tenha uma autoridade, digamos assim, né? Por exemplo, você vai coletar dados do ambulatório de neurologia do Hospital Pequeno Príncipe. Você precisa pedir para o chefe daquele departamento uma autorização para que você possa entrar lá dentro dos prontuários daquele espaço e possa coletar as informações. Ah, eu vou fazer uma coleta de dados num hospital Cruz Vermelha. Eu preciso da autorização do diretor técnico do hospital. O diretor técnico precisa autorizar a minha entrada. Eu não posso entrar num hospital, numa clínica, numa universidade, numa empresa, numa escola, sem autorização do chefe.
Professora, sempre vai precisar da carta de autorização? Na verdade, não. Se você for fazer uma pesquisa que seja divulgada por meio de redes sociais, eu quero ver a qualidade de vida dos estudantes de medicina da cidade de Curitiba. Eu vou mandar esse questionário via plataforma WhatsApp. Eu vou mandar pelos grupos de WhatsApp esse questionário e pedir que as pessoas respondam. Eu preciso da autorização da universidade? Não, você não vai entrar na universidade para fazer a coleta de dados, certo? Agora, se você for até a universidade, por exemplo, um grupo de alunos lá do HC, da Universidade Federal do Paraná, quer fazer uma pesquisa com os estudantes do primeiro ano do curso de medicina da UP. Eles precisam ver essas pessoas, entrar no campus e conversar com elas. Aí sim, elas precisam da autorização da coordenação do curso de medicina para que eles entrem e façam essa pesquisa junto dos alunos. Caso contrário, se for uma pesquisa online, não há necessidade. Então, cada grupo deve ter ideia do que pedir ou não de autorização para quem. E aí entra o orientador dando esse direcionamento a vocês. A gente vai mostrar também um modelo de carta de autorização pelo uso de prontuário ou pelo uso da infraestrutura daquele local, tá certo? E, por fim, a folha de rosto, que é a última situação, né, que é necessária aí para que você encaminhe. Essa folha de rosto, como a gente já falou, ela é gerada pelo próprio sistema da Plataforma Brasil, e sendo gerada pelo sistema da Plataforma Brasil, a gente tem aí esse documento que deve ser assinado pelo professor orientador e pelo responsável da universidade na qual você vai encaminhar o seu projeto de pesquisa, tá certo? Pessoal, dada essa introdução de 20 minutinhos, coisa rápida, né? A gente vai apresentar a vocês agora os modelos de documentos que farão parte aí da organização e confecção do trabalho de cada um de vocês. A começar pelas normas de elaboração da Carta de Consentimento Livre e Esclarecido. Então, é o TCLE. Essas informações eu coletei junto ao site do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Positivo, e ele coloca justamente aquilo que eu apresentei a vocês, o que o TCLE precisa de ter. Então, ele precisa de ter a apresentação dos pesquisadores envolvidos na pesquisa, a justificativa e objetivos da pesquisa, procedimentos que serão utilizados e o seu propósito, riscos ou desconforto esperado com o procedimento, bem como eventuais benefícios advindos da participação do sujeito de pesquisa, garantia de poder obter qualquer informação adicional sobre a pesquisa a qualquer momento do processo, garantia de desistência da participação da pesquisa, a garantia da confidencialidade quanto à sua identidade e dados pessoais que fornecer, e a garantia de eventuais problemas de saúde física ou mentais, né, que serão adequadamente tratados, caso sejam decorrentes do procedimento de pesquisa utilizado. Aí ele coloca aqui que o TCLE deverá ser elaborado pelos pesquisadores envolvidos. Gente, eu acompanho esse grupo de estudantes de medicina há mais de 10 anos, e eu sei que é difícil a gente bolar um texto da nossa cabeça de termo de consentimento, né? Então, diante de diferentes comitês de ética que eu tenho contato, eu preparei um TCLE que eu vou disponibilizar a vocês lá na nossa página, né? De todas as idades. Um TCLE que seja focado para maiores de 18 anos, um termo de assentimento para os menores de 18 anos, um termo de consentimento para pais e um termo de consentimento do responsável daquelas pessoas acima de 18 anos que não conseguem responder. Então, assim, esse termo de consentimento que a gente organizou, ele tem algumas palavras em vermelho e é essas que você tem que substituir, tá? O que está em preto, você pode deixar desse modelo aqui, que está de bom tamanho. Bom, quais são as características que o documento deve ter? Primeira delas, o documento deve ser paginado. Então, assim, se o termo tem mais de uma página, você deve paginá-lo, colocar página 1 de 2 e página 2 de 2. Por quê? Porque é um documento que a pessoa vai assinar, gente. E esse documento tem que ser real, tem que ser válido até perante uma situação judicial. Então, você deve paginá-lo. Outra característica do termo de consentimento é o espaço de rubrica.
Se tem mais de uma página, você precisa de ter a assinatura do participante e do pesquisador nessa primeira página, para que garanta que ele leu as 2 páginas e na última vem a assinatura, tá? É a segunda característica. Terceira característica, você está contando uma história para o participante do estudo. Então, o termo, ele é em terceira pessoa. Você está sendo convidado como voluntário a participar do estudo. Qual é o título? E que tem como objetivo, coloca o objetivo. Acreditamos, nós pesquisadores, que essa pesquisa seja importante, por quê? Justificativa. Exatamente o que a norma do CEP da UP pediu, né? Então, nesse primeiro momento do termo, você vai contar qual é o nome do projeto, o objetivo dele e por que ele é importante. A pessoa precisa saber, olha, é um projeto bem importante por conta disso, disso e disso. Você quer participar? Se não tem a justificativa, não tem por que a pessoa participar. Então, é importante a gente ter esse olhar aí da justificativa, tá? Tudo isso já está lá no projeto, você só vai transferir para cá e adequar a linguagem, lembrando da linguagem fácil e acessível a todos. Aí você vai contar da participação do cidadão. Ó, a sua participação no referido estudo será de responder a um questionário que tem 10 perguntas e que vai demorar em torno de 5 minutos. Ou não, você vai participar de um exame físico, você vai responder a um questionário e isso vai durar 2 horas. Tá? Você vai contar para ele o que é a participação dele. Como que vai ser a participação dele nesse referido estudo, tá? Aí, na sequência, você vai contar para o cidadão quais são os riscos e benefícios que ele vai esperar desse projeto. E lembrem que lá, quando a gente apresentou, dependendo do projeto, ele não tem nenhum benefício. Responder um questionário, o que ele vai ganhar com isso? Nada. Geralmente ele não ganha nada. Então, você vai colocar ali, olha, você pode esperar nenhum benefício direto, mas indiretamente você pode auxiliar a comunidade acadêmica, construir um protocolo e blá, blá, blá. Tá? E a questão do desconforto. Se ele vai responder um questionário, o desconforto pode ser moral, né? Ele se sentir constrangido ao responder alguma das perguntas do questionário. E aí, gente, a gente não pode ignorar que tem que dizer para eles que caso ele se sinta mal, no caso de um questionário, ele pode parar a qualquer momento, sem nenhum prejuízo a ele individualmente enquanto pessoa física. Tá? Então, esse item, riscos e benefícios, é bem importante você deixar ele bem descrito, tá? Bem direto ao indivíduo. Aí, na sequência, vem o termo do sigilo e privacidade que você não vai precisar mudar nada, tá? Então, nós, pesquisadores, garantiremos a você que sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, lhe identificar será mantido em sigilo. Nós, pesquisadores, nos responsabilizaremos pela guarda e confidencialidade dos dados, bem como a não exposição dos dados da pesquisa. Então, aqui você já está garantindo o sigilo de qualquer dado que possa apresentar ao indivíduo ou, né, trazer à luz o nome do cidadão. Aí a questão de autonomia, né? Nós lhe seguramos assistência durante toda a pesquisa, bem como garantiremos seu livre acesso a todas as informações, esclarecimentos adicionais e blá, blá, blá. A gente está dizendo que ele tem autonomia de sair da pesquisa e não sofrer qualquer prejuízo à assistência que vem recebendo, tá? Ressarcimento e indenização. Às vezes as pessoas vêm aqui e deletam isso aqui. Gente, não pode. É lícito, a gente precisa dizer que caso a pessoa se sinta, tenha alguma despesa decorrente da pesquisa, ela vai ser ressarcida. Ela e o acompanhante dela. E você tem que dizer de que forma. Professora, mas eu vou fazer uma pesquisa lá no ambulatório do Cruz Vermelha, eu vou ressarcir o quê para ele? Então, você conta ali que se ele se sentir prejudicado, você pode ressarcir no formato de dinheiro, mas ele vai ter que, assim, te mostrar que realmente ele gastou com aquela pesquisa, né? Então, vejam lá, ó. De igual maneira, caso algum dano decorrente da sua participação no estudo, você será devidamente indenizado conforme determina a lei. Essa frase já deixa você isento de ter que pagar para ele qualquer coisa sem o juiz dizer, certo? Então, tem que entrar com processo para conseguir esse ressarcimento. Tudo bem? Aqui, gente, é bem importante você identificar os envolvidos no projeto.
Então, você vai ter que colocar aqui os nomes dos pesquisadores e as instituições a que ele está vinculado. Então, por exemplo, a professora Solena Zemer Kuzma Fidalski, professora do curso de medicina da Universidade Positivo, né? E os seus estudantes XYZ. E com eles poderá manter contato pelos telefones e e-mails. Gente, é necessário colocar um telefone de contato e e-mail, para que a pessoa não se sinta perdida, tá? Esse último parágrafo, ele diz respeito ao Comitê de Ética da Universidade Positivo, a gente colocou aqui, né, toda a prescrição. Essa questão da sala do bloco amarelo é algo que a gente tem que rever, eu não sei nem aonde está o Comitê de Ética da UP nesse momento. Por hora, a gente coloca a sala 8 do bloco amarelo, mas talvez seja importante entrar em contato com o Comitê de Ética e identificar realmente qual é o horário de atendimento, telefone e aonde ele está localizado dentro do campus nesse momento, tá? E aí, por fim, a declaração. Declaro aí, ele fala em primeira pessoa, eu, participante do estudo, declaro que li e entendi todas as informações presentes neste termo de consentimento livre esclarecido e tive a oportunidade de discutir as informações desse termo. Todas as minhas perguntas foram respondidas e estou satisfeito com as respostas. Entendo que receberei uma via assinada e datada desse documento e a outra via assinada e datada será arquivada pelo pesquisador responsável do estudo. Pessoal, caso você vá encontrar presencialmente o indivíduo, é necessário que você entregue uma cópia deste termo a ele, para que ele tenha garantia de saber aonde encontrar você, de tirar qualquer dúvida da tua pesquisa e tudo mais, tá? Quando ele coloca aqui o nome, telefone, e-mail, local, a assinatura do participante deve ter uma assinatura do pesquisador junto, tá? E aqui a gente tem uma autorização do uso de imagem. Existem alguns tipos de pesquisa que tiram fotos do indivíduo, que apresentam algum tipo de imagem, né? Ou áudio, ou qualquer outra coisa. E aí a gente tem que ter essa autorização do uso de uma possível imagem, tá certo? Bom, esse termo, gente, é o documento mais importante que a gente tem na pesquisa. Aí você pode me perguntar, professora, a gente tem usado muito documento digital, o Google Formulários. Como que funciona? Você tem que mandar pelo correio para o paciente ou por e-mail? Não. Hoje em dia, é possível você colocar esse termo como o primeiro olhar do participante no Google Formulários. Ao longo das aulas, acho que a gente vai ter a oportunidade de apresentar a vocês como que se faz isso, né? Então, você coloca o termo e a pessoa coloca sim ou não, aceita ou não. E aí não vai ter o espaço dos dados do participante da pesquisa, tá? Aí ele fica só anônimo e diz sim ou não. Eventualmente, você pode pegar o e-mail desse cidadão para ter o e-mail registrado, né? Mas dá para você utilizar o TCLE de maneira bem tranquila no formato digital. Mas para mandar para o comitê de ética, eu preciso ter o termo em Word, tá? Porque o comitê precisa ler esse termo e aprovar se é um documento ético para ser divulgado, decorrente aí da tua pesquisa, tá certo? Pessoal, eu digo a vocês que o termo de consentimento é o que traz 90% das pendências na avaliação do comitê de ética. Por quê? Porque esse é o documento que é o documento mais importante, tá? Participantes do estudo têm que estar bem esclarecido, bastante seguro de que quando ele participar da pesquisa, tudo o que ele tinha de dúvida foi sanado, tá certo? Então, peguem esse modelo, né? Ele está organizado para cada uma das idades que eu comentei com você, dá para vocês utilizarem bem tranquilamente. O outro documento que eu gostaria de compartilhar com vocês é o termo de compromisso da utilização dos dados, que é o TCUD. Esse TCUD, obviamente, gente, que isso é um modelo, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, ou adaptar desse modelo, tá? E aí você vai colocar aqui, nós, em via de regra, vocês fazem o trabalho em grupo, né? Abaixo assinados, pesquisadores envolvidos no projeto de título. Blá. Nos comprometemos a manter a confidencialidade dos dados coletados nos arquivos do. Você vai informar onde você vai coletar esses dados. Ah, eu vou coletar na base de dados do Departamento de Neurologia do Hospital Pequeno Príncipe. Então, você vai declarar ali aonde que é, ou no Hospital Cruz Vermelha, ou no Hospital Santa Casa. Você vai dizer
aonde que você vai coletar os dados dessa pesquisa. Bem como, ó, isso, comprometo a manter a confidencialidade dos dados, bem como a privacidade de seus conteúdos, como preconizam os documentos internacionais e as resoluções 466, que é uma das resoluções do Comitê de Ética, emitida em 2012, e a 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Informo que os dados a serem coletados dizem respeito a o que tem esses dados, dizem respeito a informações contidas no prontuário, informações pessoais, data de nascimento, sexo, idade, enfim, você vai colocando ali as informações, né? Atendimentos em crianças diagnosticadas com fibromialgia, ocorridos entre as datas de maio de 2015 a maio de 2020, sei lá, quando for a data que você vai coletar esses dados. Data da cidade, envolvidos na coleta de dados, quem são as pessoas, o nome completo, CPF e a assinatura. Esse documento tem que ser assinado e digitalizado. Não dá para mandar um documento em branco, gente. Porque, assim, você tem que se comprometer. O Comitê de Ética tem que ter isso em mãos que você, ali com aquele CPF, está se comprometendo com a confidencialidade desses dados. Tá certo? Então, esse é o TCUD que também estará lá. E, por fim, pessoal, o último documento que eu quero apresentar a vocês é a carta de autorização. Então, vejam, esse documento aqui é direcionado aos locais. Se for uma carta de autorização pelo uso do prontuário, você deixa isso no título. Se for uma carta de autorização de entrada no campus universitário, ou de entrada no hospital, ou qualquer outra coisa, você adequa ao título, né? Então, olha lá, eu informo o nome do cargo do responsável pelo departamento, então vou dar o exemplo lá do Dr. Donizete, que é o diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe, tá? Dr. Donizete, declaro estar informado da metodologia que será desenvolvida na pesquisa, título da pesquisa, coordenada por quem é o orientador, ciente de que sua metodologia será desenvolvida conforme a resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12 e das demais resoluções complementares, autoriza a realização da pesquisa no ambiente. Qual é o ambiente? Qual é o local da pesquisa? Sob minha responsabilidade para a realização da referida pesquisa. Curitiba, assinatura e nome completo. Desses coloca o nome completo do cidadão. Ah, professora, a gente vai fazer lá no, sei lá, ali na UP, fazendo uma entrevista, entrando na sala dos alunos. Alunos de que série? Ah, do primeiro ano. Então, a autorização é minha, eu sou coordenadora adjunta do primeiro ano, coloca lá meu nome, eu assino e autorizo vocês a fazerem essa coleta de dados. Por quê? Porque para entrar na sala de aula, gente, você precisa da autorização de alguém superior naquela instância, tá? Ah, mas eu vou fazer uma coleta de dados online. Aí não há necessidade, né, de autorização, porque aí vocês vão recorrer a essas pessoas por meios digitais, por redes sociais, tá? Ah, eu vou numa unidade de saúde, professora, vou coletar os dados numa unidade de saúde. Quem que tem que assinar? A autoridade sanitária da unidade de saúde e a autoridade sanitária do distrito. Tá? Então, dependendo do lugar, você vai ter que identificar quem são as autoridades que precisam assinar essa carta de autorização. Beleza? Pessoal, eram essas as informações relacionadas aos projetos de pesquisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sei que muitas dúvidas surgirão a partir disso e eu fico à disposição para tirar toda e qualquer dúvida que você ou o teu grupo venham a ter. Ok? Muito obrigada pela atenção. Desejo um ótimo dia, uma ótima noite, seja o horário que você está assistindo esse vídeo, né? E a gente conversa em breve, tá bom? Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.